Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus para mais um tempo juntos. Seja muito bem-vindos. Vamos assistir pela internet e aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua família nessa manhã de domingo. Hoje, é um dia muito especial. É o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos regozijar, alegrar-nos nele. Amém? Ok, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Salmos 145. Salmos 145. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do trono da graça nessa manhã, para colocar diante do Senhor nossas vidas e ao mesmo tempo, ó Pai, alimentar nossa fé na Sua palavra. Espírito Santo, vai de encontro aos nossos corações, nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos ouvir Sua palavra e colocá-las em prática em nossas vidas durante essa semana. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente conosco, trabalhando em nossas vidas e tem um plano, um propósito para cada um de nós durante essa semana. Que o Senhor estenda as Suas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos dar direção, discernimento, o gozo, a alegria da Sua salvação, para que nós possamos desfrutar das promessas que o Senhor tem para cada um de nós nessa semana que inicia. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 145, versículo 3, está escrito, Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Sua grandeza é insondável. Olha, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Sua grandeza é insondável. Olha, amados irmãos, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus, Ele é o grande eu sou e está presente em nossas vidas no dia que se chama hoje. Sabe, aqui estamos nós pela graça de Deus nessa manhã, não é verdade? E estamos alimentando a nossa fé com a palavra. Muitas vezes esquecemos ou não consideramos a grandeza de Deus em nossas vidas. Ficamos tão focados em nossas agendas ou tão focados em nossos problemas que esquecemos ou não consideramos a grandeza de Deus em nossas vidas. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, Ele é o grande eu sou e Ele está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. O nosso Deus é grande e poderoso e não nos despreza. Pelo contrário, Ele se inclina nos céus para nos ouvir e escuta o nosso clamor e nos socorre em tempo oportuno. Deus nos socorre em tempo oportuno. Deus nunca é pego de surpresa, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece a sua vida e a minha vida nessa manhã de domingo. Ele sabe os problemas que nós estamos administrando e conhece as aflições da nossa alma. E Deus, Ele não nos despreza. Ele é grande, muito grande e não nos despreza. Em Salmos 92, versículo 5, está escrito, quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos. Olha, as obras do nosso Deus são grandes. Os seus pensamentos, como está escrito aqui, que profundo.
os pensamentos de Deus. Deus diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Jeremias 29, versículo 11. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nós muitas vezes temos muitos pensamentos ao nosso respeito, principalmente quando estamos liderando com os problemas da vida. Mas Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que nós desejamos para as nossas vidas, para os nossos problemas? Deus está no controle de todas as coisas. Deus é grande, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E grandes são as suas obras. E Deus está fazendo uma obra em nossa vida, nessa manhã de domingo, nessa semana. Deus está fazendo uma obra perfeita em nossas vidas. Não entendemos todas as coisas, não sabemos o porquê de muitas das coisas, mas nós descansamos no fato de que o nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande, Ele é soberano, e grandes são as suas obras em nossas vidas. Em nossas vidas. Em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Está escrito, versículo 22. Davi diz o seguinte, portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Ó, grandíssimo és o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, e Ele nos ama incondicionalmente. Nós muitas vezes ficamos tentando negociar com Deus para receber a graça de Deus. Ah, Deus, essa semana eu vou ser uma boa pessoa, essa semana eu não vou fazer isso, aquilo. Olha, o amor de Deus não exige nada em troca. O amor de Deus é incondicional. O nosso Deus é grande e Ele nos ama incondicionalmente. Somos amados por Deus. Que privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Então, Jó, olha comigo Jó, capítulo 36. Jó, aqui é a palavra de Eliú, aquele jovem amigo de Jó, né, que esse é um dos 4, né, que Deus não pediu para orar por ele, mas por os outros 3 mais velhos. Esse novo, enquanto esse novo ele defendia o Jó, os outros 3 acusavam Jó. Em Jó capítulo 36, Eliú, esse jovem, fala o seguinte, 36, Jó 36, versículo 5, Eliú fala o seguinte, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, e grande na força da sua compreensão. Olha, o nosso Deus é grande, e a ninguém despreza, e Ele é muito grande, na força da sua compreensão. Ó, amados irmãos, mesmo quando nós somos incompreensíveis, Deus continua compreensível e não nos abandona em nossos problemas. E não nos abandona em nossos problemas. Nós muitas vezes somos incompreensíveis. Nós queremos fazer cumprir o que os nossos olhos nos informam. E nós geramos confusões, problemas, dificuldades. Mas Deus, mesmo nós sendo incompreensíveis, Deus é grande a sua força e compreensão. Deus continua compreensível. Ele nos compreende. E Ele não nos despreza, como Eliú falou aqui. Deus não despreza você nem a mim.
Deus tem um plano para nossas vidas. Muito grande é o nosso Deus. Soberano, poderoso o nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, perdão. Daniel, capítulo 6. O nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é soberano. Ele é o grande eu sou. O El Shaddai, todo-poderoso, o Elohim. Este é o nosso Deus. Aqui, em Daniel, capítulo 6. O rei Dário reconhece a grandeza de Deus, do Deus de Daniel. No versículos, olha comigo, 26 e 27, Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27, né? Aqui tem um contexto. Nós sabemos que as pessoas do império de Dário tiveram inveja de Daniel, e eles armaram uma cilada para Daniel. E Daniel, ele continuou fiel na sua oração. E o que era o edito que o rei foi obrigado a assinar? Que aquele que adorasse outro Deus, orasse a outro Deus, senão o Deus, os ídolos, que eles fossem lançados na cova dos leões. E Daniel, ele permaneceu fiel, e ele foi lançado na cova dos leões. O rei Dário foi manipulado e caiu em uma armadilha para que lançasse Daniel na cova dos leões. Porém, Deus enviou um anjo que tampou a boca dos leões, e Daniel saiu sem nenhum arranhão. Este é o nosso Deus. Deus permitiu o problema para Daniel, porém não abandonou Daniel no problema. Aqui no versículo, Daniel capítulo 6, versículo 26 e 7, o rei Dário reconhece a grandeza do Deus de Daniel. Ele fala o seguinte: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha, o nosso Deus, ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele que tampou a boca dos leões. Este é o nosso Deus. Ele é grande. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Jeremias 31, Deus disse isso. Quando o anjo do Senhor, próprio Deus, apareceu a Abraão em Gênesis 18 e falou que Sara conceberia e daria à luz um filho com 90 anos de idade e Abraão com 99. Sara riu e o anjo falou, o anjo do Senhor, o próprio Deus disse: porque ristes? Daqui um ano conceberá e dará à luz um filho. Ela, não ri não. Por isso o nome de Isaac. E Deus disse: há algo demasiadamente impossível que eu não possa fazer? Abraão creu. E ele foi chamado amigo de Deus. Há algo demasiadamente impossível que Deus não possa fazer na sua vida, na minha vida nessa semana? Não, não há. Nós cremos. Nós somos amigos do rei. Jesus disse: vós sois meus amigos, se façais o que eu vos mando. E a ordem que Jesus disse foi que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Há algo demasiadamente impossível que Deus não possa fazer? Deus pode livrar. Deus pode
curar, Deus pode sarar, Deus pode prover, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, porque o nosso Deus é grande, grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. Em Salmos 118, olha comigo, Salmo 118, versículo 28 e 29, está escrito: Tu és o meu Deus, render-te-ei graça. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é grande, as suas obras são grandes. O nosso Deus é compreensível, o nosso Deus não nos despreza, o nosso Deus, Ele está lado a lado conosco, não há impossibilidades para o nosso Deus. Este é o nosso Deus, e as suas misericórdias não têm fim, como está escrito aqui em Salmo 118, e mais, Lamentações 3, versículo 21 a 23, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e o que pode nos dar esperança é que a obra está consumada, as suas misericórdias renovam cada manhã, não tem fim, grande é a sua fidelidade. Cada dia as misericórdias do Senhor renovam em nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Pai. Ele é soberano. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. E nada é impossível para o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olha, amados irmãos, ser humilde é reconhecer a grandeza do nosso Deus nos detalhes da vida. Deus está presente a cada momento e em cada situação que vivemos. Em Isaías 35, olha comigo, Isaías 35, versículo 3 e 4, está escrito, Isaías 35, versículo 3 e 4, está escrito: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Olha, fortaleceis as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração. Desalentados aqui significa fatigados, cansados, estressados. Dizei a estes que estão cansados, fatigados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. O nosso Deus, Ele é grande, grande em fidelidade, grandes são suas obras, grande, muito grande é o nosso Deus, e nada é impossível para Ele. Ele pode mudar a nossa realidade nesse dia, nessa semana. Ele pode mudar o problema que nós achamos que é impossível. Ele pode mudar de tal forma que nós possamos ver a possibilidade diante das situações, porque Deus intervirá, e Deus intervindo, nada será impossível para Ele. Ele pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Eis o vosso Deus. Quantos hoje, nessa manhã, estão sem esperança, sem motivação de seguir em frente? Deus está dizendo para nós agora: fortaleceis as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Sede fortes, não tenha medo. Eis o vosso Deus, Deus forte, Deus de Israel, soberano Deus que nos ama incondicionalmente. Eis o vosso Deus, eis o nosso Deus. Dizei aos desalentados de coração, dizei aos cansados, fatigados, sem ânimo: eis o vosso Deus. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Vamos até Ele pela fé, e iremos encontrar descanso.
Ele é o mesmo que esteve com Zedraque, Misaque e Abednego na fornalha. Ele é o mesmo que esteve com Daniel na cova dos leões. Ele é o mesmo, ele é o que falou para Abraão que nada é demasiadamente difícil para ele. Ele é o nosso Deus. Ele é o mesmo que o anjo disse para Maria em Lucas 1,37. Há algo impossível. Para o nosso Deus não há impossibilidades. Eis o vosso Deus, eis o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Em Salmo 72, Salmo 72, versículos 18 e 19 está escrito: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória enche toda a terra. Amém e amém. Eis o vosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Eis o vosso Deus. Eis o nosso Deus, que opera prodígios, que Ele faz grandes coisas, porque grandes são suas obras em nossas vidas. Grande é a tua fidelidade, as suas misericórdias renovam cada manhã. Eis o vosso Deus. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel. Podemos essa manhã render graças a Ele, exaltar o seu nome, porque sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Deus não nos despreza. Ele é compreensível. Ele o disse em Jó 36. Deus não nos despreza. Ele é compreensível. Mesmo quando nós somos incompreensíveis, Deus continua compreensível. E Ele nos compreende nesta manhã, neste momento. Em Salmo 77, versículo 13, olha que nós estamos aqui tão perto de Salmo 77. Salmo 77, versículo 13. Está escrito: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Salmo 77, versículo 13. O nosso Deus é grande e a sua grandeza foi revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 18, está escrito: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com quem comparareis a Deus? O nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande fidelidade. Grandes são suas obras. Ele é poderoso. Nada é impossível para o nosso Deus. Eis o nosso Deus. E a sua grandeza foi revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Aqui o contexto de Isaías 40, versículo 18. Para que, no versículo 12, para que quem não no versículo 12, mas no versículo 12. É o que nós queremos. Mas aqui para que Deus, eis aí o vosso Deus, versículo 9, no final. Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes de Romana em outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou com seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde, como um grão no pó da balança. As ilhas são como o pó fino que levanta.
Deus mediu os céus a palmos. As estrelas, Ele criou cada uma delas, são incontáveis. E sabe o nome de cada uma. As nações são como um pingo que cai de um balde d'água. Sabe um pingo que cai de um balde d'água? Eu já falei isso muitas vezes. Um pingo que cai um pingo de água que cai num balde. Um pingo. Que contém milhões de moléculas, formada por bilhões de átomos. Um pingo de água. Aqui o texto fala que as nações são consideradas como um pingo d'água. Milhões de moléculas, formada por bilhões de átomos. Deus nos amou de tal maneira que essas nações, essas milhões de moléculas, esses milhões de átomos, são como nós, nesse planeta Terra. Diante de Deus, as nações são como um pingo d'água e nós somos como as moléculas, os átomos, nesse pingo d'água. Deus é tão grande, um pingo d'água, nas mãos de Deus. Deus é tão grande que Ele nos amou de tal maneira que Ele se fez uma molécula daquela, um de nós. Foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com uma coroa de espinho, pregado na cruz, por amor a você, por amor a mim. Por isso a grandeza de Deus foi revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. E quando Ele gritou, está consumado, Ele gritou que está paga a nossa dívida. Agora nós podemos ter comunhão com Deus que é muito grande, o Deus que é soberano, o Deus que é poderoso, o Deus que não há impossibilidades para Ele. Nós podemos ter comunhão uns com os outros, nós podemos ter comunhão com Deus que criou os céus e a terra. O nosso Deus, Ele é grande. E Ele está atento às nossas vidas nessa semana, porque Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Eis o vosso Deus, eis o nosso Deus. Então, onde pareceu que foi um fracasso para a humanidade, a cruz do Calvário revelou a grandeza do nosso Deus. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Sabe, amados irmãos, em Miqueias 6, versículo 8, nós estamos chegando no final aqui da mensagem, Miqueias capítulo 6, olha comigo lá, Miqueias 6, versículo 8, está escrito, Miqueias capítulo 6, versículo 8, está escrito, Ele, quem? O nosso Deus, que é grande, poderoso, soberano, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha, o que o Senhor pede para você e para mim? Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Pela fé, podemos agradar ao Senhor andando humildemente perante Ele. Em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos exaltá-lo, vamos glorificar o seu nome agora e eternamente. Ele é conosco. Eis o nosso Deus, Ele é conosco. Muito grande é o nosso Deus e Ele é conosco. O Deus de Israel, o nosso Deus e Pai, é conosco hoje e agora. Por isso, Salmo 118 que nós lemos, versículo 28 e 29, Tu és o meu Deus, render-te-ei graça, Tu és o meu Deus, quero exaltar-te, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. Por isso, amados irmãos, Salmo 145, versículo 3,
Foi o primeiro versículo que nós lemos nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E a sua grandeza é insondável. Insondável. Grande é o nosso Deus. Em Salmos 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobrancelho é a alegria de toda a terra. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Grande é o nosso Deus. Não há impossibilidades para Ele. Grande é o nosso Deus. Ele pode intervir em nossas vidas nessa semana e fazer e mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. E aquilo que nós achávamos que era impossível, torna possível. Porque Deus intervirá e agindo Deus nada poderá impedir. Deus pode, nada é impossível para Ele. Ele é grande em sabedoria, Ele é grande em misericórdia, são grandes as suas obras. Deus é grande. Com quem comparareis a Deus? Eis o nosso Deus que mediu os céus a palmos. Eis o vosso Deus que não despreza você nem a mim. Eis o vosso Deus que é compreensível, que te compreende, que me compreende. Eis o vosso Deus que pode sim fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Eis o vosso Deus. Muito grande é o nosso Deus. Muito grande é o nosso Deus. E digno de louvar. E digno de todos os louvores. A Ele a glória, agora e eternamente. Amém. Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por amor a você, por amor a mim. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. O verbo ali é afirmativo. Confie em Deus, confie na obra consumada, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, eu gostaria de te dar a oportunidade nesse exato momento. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal, e confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Por favor, Senhor, entre na minha vida, me dá uma nova esperança, um novo começo, uma nova vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador, e em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. A vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente, fala: pastor, eu orei contigo para receber o Jesus como meu Salvador pessoal. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus, que essa semana possamos prevalecer diante das batalhas espirituais, em nome de Jesus, que nós possamos ver a intervenção do nosso Deus, que é grande, que não há impossibilidades para Ele, que nós possamos desfrutar da presença do nosso Deus a cada segundo das nossas vidas, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.